Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E muita gente me pergunta, o que é Bootstrap? Qual a vantagem do Bootstrap? Qual a diferença do Bootstrap? Devo utilizar Bootstrap? Então nesse vídeo aqui eu preparei um exemplo muito simples, mas que consegue te mostrar aí por que as pessoas falam tanto de Bootstrap. Vamos lá para o vídeo. E o que eu preparei para o vídeo de hoje é isso aqui, um simples botão. Parece simples demais, né? Realmente é bem simples, mas é o suficiente para a gente conseguir entender o que o Bootstrap traz para o jogo, ou qualquer biblioteca de estilo vai trazer de facilidade para a nossa vida. Então eu tenho aqui dois arquivos, ó, com Bootstrap e sem Bootstrap, eles estão iguais nesse momento, tá? Tem aqui um botão de clique e na verdade eles estão abertos aqui, ó. Então os dois, ó, estão exatamente iguais. A gente vai começar a modificar eles. Deixa eu fechar aqui. Beleza? Vamos começar pelo sem Bootstrap. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar esse arquivo style.css, que nesse momento está vazio. Então, vou criar aqui meu link. Link, hell, style sheet. E aí, href, vou passar o endereço, então, ali do nosso style.css. /style.css. Opa! Então, show de bola, já temos isso aqui. Agora eu quero modificar o meu botão. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma classe, que nesse momento eu vou chamar de button. E agora eu posso vir aqui no meu CSS e criar aqui o meu button. Tá? Vamos começar aplicando um background color nele. Eu vou usar a mesma cor que o CSS usa, então é um hashtag 007 Best Friends Forever. E aí, se eu atualizar aqui agora o sem Bootstrap, ele já tá com o background ali azulzinho. Vou colocar então agora a cor branca. Isso aqui vai mudar a cor do texto. Ok, mudou então aqui, ó, a cor do texto. Para facilitar a nossa vida, eu posso iniciar aqui meu live server. Beleza, vou diminuir ele aqui. Ok, vou mudar esse font size aqui para 1. REM é uma unidade de medida que leva em consideração o tamanho da fonte padrão, né, do nosso, que a gente está utilizando aqui no nosso documento. Vou criar aqui um padding para dar um espaço maior ali entre a letra e as bordas. Esse padding vai ser em função do REM também, vai ser 375 REM e 75 REM ponto, né? 375.75, ó, já ficou um botão um pouco maior. Vou tirar agora as bordas, então vou colocar aqui meu border com um pixel sólido, mas transparente. E aí, ó, tirei as bordinhas, só que o nosso botão no Bootstrap ele é meio arredondado. Vou colocar aqui isso também, vai ser o nosso border radius. E se você não sabe nada de CSS, é isso aqui que dá o estilo para nossa página, tá? Então a gente pode pegar cada elemento e modificar da maneira que a gente quiser, desde que a gente saiba o que a gente quer fazer e utilize aqui as propriedades corretas. Você não precisa decorar tudo isso daqui não, tá? Eu, por acaso, sei porque eu utilizo a todo momento, mas se você tem uma dúvida, por exemplo, de como você pode arredondar uma borda de algum elemento, você pode buscar isso na internet e você vai achar que a propriedade border radius é a responsável por isso. Então, não se preocupa se você não conhecer tudo que eu tô falando aqui. A minha borda vai ter .25 REM. Pronto, já ficou arredondadinha. E por enquanto, pra gente tá o suficiente, tá? Então olha só, acabei de criar um botão aqui. Como que eu criaria isso lá no Bootstrap? Bem, eu viria aqui no Bootstrap e a primeira coisa que eu preciso fazer é importar o Bootstrap. Então para isso, como eu não gosto de decorar nada, eu vou lá no site do Bootstrap e eu vou aqui em Get Started e vou copiar essa linha daqui. Então beleza, vou colocar ela aqui. Deixa eu melhorar aqui, ó. Aqui eu tô no com Bootstrap. Ok, coloquei isso daqui. Vamos olhar lá no nosso com Bootstrap. Deixa eu abrir uma nova aba. Ok, esse aqui é o com. Então, olha só, ele tá sem estilo ainda, né? Como que eu faço para que esse botão aqui com Bootstrap fique parecido com esse daqui? Bem, é bem simples. Eu preciso saber quais são as tags do Bootstrap que aplicam os estilos de um botão, beleza? Como que eu faço isso? Olhando a documentação. Então eu posso vir aqui, ó, e aqui em Components eu vou ter Buttons. E aí eu vou olhar aqui, ó,
como que eu faço para utilizar? Eu quero essa cor aqui, né? Então eu vou utilizar esse BTN Primary aqui. Então venho aqui no meu button e coloco meu class BTN para dizer que é um botão, então tem alguns estilos que vão funcionar para todos os botões. Se eu colocar só isso aqui e olhar lá meu Bootstrap, a gente já vê que, ó, ele já tirou as bordas, né? Ele já deixou com background sem ser aquele cinza lá, então já modificou um pouco. Vou fazer até o antes e depois aqui, ó, antes, depois, tá? Então já modificou um pouco, só que ainda não tem a cor, não tem a cor da fonte, etc. Para isso, a gente vai utilizar o BTN Primary. E pronto. Acabou. É isso. Criei um botão com Bootstrap. Fácil, né? Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Quando a gente importa esse style sheet aqui do Bootstrap, a gente está importando um monte de código pronto. Então é a mesma coisa de eu importar tipo o nosso style CSS, que já tem um botão aqui. Por exemplo, se eu quiser criar agora um novo botão no meu sem Bootstrap aqui, ó, eu posso criar aqui, ó, button, utilizar a minha classe button, porque ela já está pronta, e colocar aqui, ó, novo botão. E tá aqui, com o mesmo estilo. É mais ou menos isso que está acontecendo no Bootstrap. A diferença é que no Bootstrap a gente não precisou criar o nosso botão. Ele já trouxe isso pra gente, alguém criou pra gente isso. Qual que é a vantagem e desvantagem disso? Bem, a primeira vantagem é que fica muito fácil você utilizar o que já tem lá pronto, então torna mais rápido o seu desenvolvimento. A desvantagem é que se você quiser modificar, aí você vai ter que ir para o CSS, não tem jeito. Mas essa desvantagem não é bem lá uma desvantagem, porque você teria que fazer isso quando você não está utilizando o Bootstrap também. Então é meio que um empate, né, contra uma grande vantagem, que é utilizar um monte de coisa que já está pronto. E dá para ir além, tá? Se a gente olhar aqui, ó, eu criei essa div aqui. Essa div aqui ela vai ser responsável por pegar todos os nossos elementos e centralizar ali na tela. Mas antes da gente fazer isso, vamos só ver um ajuste aqui, que é o seguinte. Aqui no meu Bootstrap, com o Bootstrap, ele tá colado aqui no canto. E aqui sem Bootstrap, ele não tá colado aqui. Então aqui no nosso sem Bootstrap, inicialmente deixa eu tirar esse novo botão daqui, não preciso dele. Vamos ajustar isso aqui. Para eu ajustar isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um asterisco que pega todos os elementos da nossa tela e vou colocar um padding 0 e um margin 0. Então aqui eu estou tirando o estilo de alguns elementos. E aí já passou a ficar um pouco mais parecido. Ainda tem uma pequena diferença, que aqui com o Bootstrap ele tem um line height. A gente pode botar, se quiser, aqui, ó, nosso line height 1.5. Então olha só, são várias coisas que a gente teve que fazer só para ter o nosso botão igual aqui o do Bootstrap. Próximo passo, centralizar ele então. Estou aqui no sem Bootstrap, vou começar por ele, vou criar aqui uma class center, vou lá no nosso style e aqui eu vou dar no nosso center display flex, inline não flex, e vou colocar o justify content como center, tá? E aí eu centralizo ele aqui na nossa tela. Como que eu faço isso lá com o Bootstrap? É mais fácil, é mais difícil? Vamos ver isso agora. Vou pegar aqui na minha div, deixa eu tirar esse espaço, vou colocar um class, vou colocar displayFlex com deflex. Existe uma classe no Bootstrap que é só para dizer que aquele elemento vai ter displayFlex, ela é o deflex. E justify content center, também tem uma classe que faz exatamente isso. Então, justify content center. Pronto, quando eu faço isso eu já tenho o meu elemento centralizado e eu não precisei escrever uma linha de CSS aqui. Isso tecnicamente quer dizer que se você sabe Bootstrap, conhece Bootstrap e não vai tentar ir muito além dele, você poderia fazer alguma coisa sem saber nada de CSS. Sim, verdade. O que a gente consegue ver de diferença aqui então? O Bootstrap ele é todo pensado numa maneira que cada classe ali ela pode ser utilizada de forma independente. Por exemplo, em vez de eu colocar aqui Justify Content Center, eu poderia colocar Justify Content End. E aí ele fica lá no final da tela. Se eu fosse fazer isso sem utilizar o Bootstrap, eu teria que obrigatoriamente modificar o meu CSS. Então eu estou modificando todos os... e talvez deixasse de fazer sentido, né?
Porque se eu modifico isso aqui, ó, FlexEnd, eu teria o efeito que eu quero, mas agora, lá no meu HTML, a classe está chamada de Center. Então não faz sentido, talvez eu tivesse que criar uma nova classe, modificar. Olha que trabalho que isso dá. Então o Bootstrap ele te traz uma vantagem nisso daí também. Você não precisa modificar o conceito ali do nome da tua classe, por exemplo. Dá para você tentar chegar a um CSS que seja mais semelhante ali ao estilo do Bootstrap. Mas aí, nesse caso, é melhor utilizar o Bootstrap. Mas só pra gente ver, eu poderia criar aqui uma classe DeFlex, que ela seria simplesmente isso aqui, ó, display flex. Eu teria aqui uma classe justify content center, que teria aqui, ó, justify content center, tá? Então se eu fizer isso aqui agora mudar, ó, a minha classe aqui para DeFlex e justify content center, eu escrevi errado aqui, justify não. Aí a gente tem o efeito que a gente tinha lá com center apenas, e agora ficou muito semelhante ao nosso código aqui com Bootstrap, né? Porque eu tô usando o mesmo conceito. Só que olha só, se eu mudar aqui para end, ele não vai fazer porque a gente não preparou essa classe. Então eu teria que ir lá, preparar essa classe. Vou copiar aqui, ó, colar, colocar end aqui, e aí vou... Cadê? O que aconteceu? Ah, claro, não é end, é FlexEnd. E aí sim, ó, ele tá lá agora no FlexEnd. A gente tem que criar uma a uma essas classes. Se a gente for fazer desse jeito, é melhor utilizar o Bootstrap, né? Mas acho que já deu para entender um pouco o conceito, né? Então nesse vídeo a gente viu um pouquinho da diferença do Bootstrap para quando a gente cria alguma coisa na mão. Só que o Bootstrap ele vai muito além disso, tá? Ele também tem toda uma parte de JavaScript que permite que a gente crie algumas coisinhas e algumas animações de uma maneira muito fácil, sem ter que recriar tudo na mão do zero. Então vale a pena você dar uma olhada no Bootstrap, e se você não sabe nada, se você está começando, eu tenho um curso completo disso, tá? Onde a gente vê HTML, CSS, Bootstrap, a gente aprende a fazer tudo na mão e também aprende a utilizar a ferramenta do Bootstrap para, se for interessante e se for necessário para aquele projeto, a gente tenha isso na mão também. E isso não é tudo não, tá? Além de HTML, CSS, Bootstrap, a gente também vê no curso JavaScript, jQuery, Firebase, Mongo, Node, React. O curso é bem legal, bem completo, você não precisa saber nada de programação. Se você entender como que funciona o sistema de arquivos do seu sistema operacional, como que você cria uma pasta, move algo de lugar, você está pronto para fazer o curso. Vou deixar o link aqui na descrição, dá uma olhada lá. É a melhor maneira de você começar, porque assim você já vai conhecer todas as ferramentas que você precisa e saber utilizar a melhor ferramenta para aquele projeto ali que você está fazendo. Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Valeu!